Que momento especial. Eu amo essa música. Às vezes eu penso para o Ariel cantar lá em casa. Há uma presença de Deus tão gostosa. Vem, pastor Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia. Eu vou. Meu Deus. Já me sobrou pouco tempo. Mas nós vamos meditar pelo menos uns 40 minutos, se der tempo, na palavra que eu comecei domingo passado. Amém? Eu não estou vendo o pastor Charles. Ah, é? Fabi do Cito? Ah, é? Doutor veio hoje. Está subindo. Estamos pegando esse irmão que falta. Aleluia. Você viu? O pastor Jair está tinha da moda lá. Quem te viu é. Os irmãos assembleanos lá estão querendo pegar o coro dele. Tem sinuca na garagem de casa. Lá. Vai sair no Mensageiro da Paz lá. Pastor assembleano, você desvia, compra sinuca e usa a botina da moda. Jeová. Olha lá. Sai no Mensageiro da Paz do Rio de Janeiro. Glória a Deus. Mas a semana passada eu comecei a pregar sobre a dispensação. E eu disse que dispensação é um período de tempo e a forma como Deus administra esse período de tempo. Aliás, a palavra dispensação vem da palavra dispenseiro, ou da palavra dispenseiro. Dispensação vem a palavra dispenseiro, administrador, economos, do grego. E diz sobre administrar. O Deus trabalha em determinado período de tempo. Existe uma doutrina não bíblica, uma doutrina que surgiu há uns 200 anos atrás nos Estados Unidos, e ela é muito difundida pela Bíblia Scofield. Então, quem conhece a Bíblia Scofield, a Bíblia Scofield trabalha muito forte essa ideia de 7 dispensações. Mas a Bíblia não tem essa divisão dispensacional. Não existe. É uma, digamos assim, é uma suposição lógica. Tá? É uma presunção. E também, você pode presumir o que você quiser. Agora, de presumir a que seja fato, há uma distância. E os dispensacionalistas criaram esses 7 tempos para encaixar o rapto da igreja num tempo determinado. Mas bem a verdade, se você quiser saber mais sobre isso, eu escrevi um livro falando sobre isso. Temos à venda, inclusive, né? Que é sobre escatologia bíblica, e tem exatamente, eu toco essa diferença entre dispensacionalista e não dispensacionalista. Mas a palavra de Deus fala em 3 dispensações, lidando com... Tem mais. Tem umas 9
versículos onde a palavra aikonomos ou uma palavra cognata, aikonomos, vai aparecer no texto sagrado. Mas não tem nada a ver com uma projeção escatológica. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios, ele aponta 3 tempos dispensacionais. E nesses tempos dispensacionais, ele objetiva a igreja. Por isso, eu quero falar contigo essa noite sobre essas dispensações. Mas rapidinho, só para ler. No capítulo 1, no verso de número 10, rápido, aí. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Se nós vamos a Gálatas, capítulo de número 4, Gálatas 4, verso 4. Me dá Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, todos juntos, o final. Oh! Seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vamos de novo. Tá feio isso. 1, 2, 3. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quando ele enviou? Quando? Então, quando foi a plenitude dos tempos? Quando Jesus nasceu. Então, olha que coisa louca. Muitos dispensacionalistas imaginam que a plenitude dos tempos é lá para frente. Só que a Bíblia diz que Jesus nasceu quando? E Paulo disse que na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra, vamos lá, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que são dos céus, como as que são da... Então diga assim, quando Jesus nasceu, todas as coisas, as dos céus e as da terra, convergiram para Ele. Por isso que nós cantamos... Só a ti, aleluia. Só a ti, aleluia. Só o Cordeiro. Tudo. Quando Jesus ressuscitou, Ele diz: algum poder me sobrou. Isso que Ele disse. Pastor Daniel, tu é um teólogo. O que Ele disse? Está dormindo, mas Daniel? Ah, não é chorando que tu está? O que Ele disse? Todo poder, diga todo. O que é todo? Então por que o diabo fica de graça? Por que o diabo fica fazendo graça? Quem tem todo o poder? Tudo é para o diabo sobre o poder que alguém lhe dá. Se todos os moradores da terra concordassem ao mesmo tempo de dizer, ó, o diabo no que é meu ele não toca.
porque eu dei para Jesus, não sobrava espaço para o diabo. Só sobra espaço porque ele engana os tontos cedem o espaço que é dele, e engana até alguns crentes. Tem crente que cheio de crentice que dá espaço para o diabo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao... Aí você dá lugar, ele entra no seu território, manda, pronto, faz o que ele quer. Pronto. A outra dispensação, eu estou correndo que eu quero me acentuar na terceira. Capítulo 3, verso 1 a 3. Vamos lá. Todos juntos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vós, gentios. E se que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Mais um. Qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Mais um. A saber, todos juntos agora, a saber o quê? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Essa dispensação é importantíssima para você. Tem um decreto. Isso aí é para você. Paulo diz assim, a segunda dispensação é um mistério. Toda dispensação carrega um mistério. O mistério dessa dispensação qual é? Que os gentios têm direito à herança igual que os judeus. Tá. Porventura, você sabe qual é a herança do judeu? Bom, eu vou lhe dar uma que está em Gênesis 22. Em Gênesis 22 diz assim, Deus disse a Abraão, e a tua descendência possuirá as portas da cidade dos seus inimigos. Isso é uma. Então vamos lá. Lá, em Gênesis 22 diz, qualquer cidade desse mundo, um judeu pode parar na porta da cidade e reclamá-la. Você está entendendo? Você crê nisso? Por que você acha que judeu domina tudo? Porque ele leu na Torá, e a Torá diz, chegue na porta de uma cidade e declare esse texto e proclame ela. Tome ela, é sua. Essa cidade vai te servir. Então o judeu abre uma quitanda e todo mundo compra do judeu naquele. Depois ele compra a loja do lado da quitanda, a farmácia do lado da loja. Quando vê ele manda na rua da quitanda. Depois compra o banco. Depois compra a cidade. Porque isso é uma promessa dada a Deus. E o que Paulo diz? Qual é o mistério? Nós temos o mesmo. Por que você não sofreu? Diz, olha, eu tenho um mistério para dizer a essa dispensação da graça. Os gentios, por causa do Evangelho, são co-herdeiros da mesma promessa. Eu li uma. E tem um outro problema.
Eu vou deixar mais fácil para você. Diga assim comigo. O judeu, por causa de que ele não crê em Jesus, ele é herdeiro em Abraão. Então ele tem que cumprir a lei. Diga assim, o gentio, ele é herdeiro em Cristo. E Cristo cumpriu a lei pelo gentio. E me aboliu dela. Quer dizer, é mais fácil, não preciso fazer sacrifício nenhum. Por isso ele diz, a dispensação da graça, porque é de graça. O cara não acredita. É assim que funciona. Sabe por que as coisas para o crente às vezes é mais difícil? Porque ele não crê. Isso é um direito. Isso é como se dissesse lá, ó, você tem direito ao salário extra. Você vai lá no banco e saca. A palavra de Deus diz que você tem direitos, você tem que ir lá e sacar. Cada vez que eu vou no Ceará, o que acontece? Chove. Cara, eu vou no Nordeste e chove. Eu vou em Natal, chove. Chove, tudo. Acontece cada milagre louco. O que eu fiz? Deus falou para mim, eu estou te dando essa cidade. Eu fui. Cadê a porta dela? Eu quero saber a porta dela. Deus me deu a chave do Nordeste. Cara, mas por quê? Porque vocês são incrédulos? Você não crê? O Senhor disse assim para mim, Victor, vá na Paulista e anda nela. Só anda, pode ser de carro, não precisa ser a pé. Só anda. Passa nela, de ponta a ponta, e reclama ela. Reclama, ela é tua. Cara, é tão fácil fazer. É difícil fazer. Eu fui. Peguei um obreiro e disse assim, irmão, Everton, vamos para a Paulista. Atravessa ela de ponta a ponta. Eu vou reclamar ela. Você é louco? Então eu passava por aqueles prédios e falava assim, Deus, eu chamo esses prédios para mim. Eu chamo isso aqui para mim. Eu nem sei por que eu estou chamando, mas eu chamo. Hoje, Manancial, tem uma igreja no meio da Avenida Paulista. Não é nem mais para lá, nem mais para lá. É no meio. Em frente ao máximo. Só não é mais em frente, porque em frente é um parque trianal. É na esquina. No 13º andar. Está lá. Manancial de vida. Nós somos o quê? Todos juntos. Abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia do praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Agora sim, me dá Efésios. Então, essa promessa foi feita para judeus. Então Paulo vem e diz assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e
co-participante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Que promessa? Toda a promessa feita aos judeus. Às vezes eu vejo os caras sofrendo, fazendo força. Eu não faço força. Eu tomo pela fé. Eu tomo pela fé. Está escrito, sim ou não? Você não usa a fé. É um testamento, é um direito seu. É um direito seu. É um direito seu a ser exercido. Mas vamos um pouquinho para frente. No verso 8, Paulo dá um terceiro mistério e terceira dispensação. Pode ser aqui. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aqui Paulo vai começar a mudar um pouco o tom. Ele vai pluralizar a conversa. Aqui ele vai começar a dizer assim, note a palavra insondáveis. Leia comigo, insondáveis riquezas de Cristo. Aqui ele pluraliza, aqui diz assim, olha, eu fui chamado para ensinar aos gentios uma quantidade tão grande de riquezas que há em Deus, em Cristo Jesus, que são impossíveis de ser sondadas todas elas. E eu fui chamado para lhes ensinar essas riquezas. Se Cristo for um oceano, você nada, e ainda assim não aprende todo o que Ele é. É o que Ele está dizendo aqui. O Evangelho das insondáveis riquezas. Diga assim, o Evangelho é cheio de riquezas. Não, o Evangelho é cheio de tesouros. Eu acredito que o Evangelho, nos próximos anos, vai mudar muito. A mentalidade dos evangélicos vai mudar muito. Algumas pessoas brigam na internet por evangelho de prosperidade, evangelho de pobreza. Querido, isso está mais velho do que andar para trás. Muda de fase. A questão não é essa de ser... Paulo morreu preso. E outros morrem cheios de dinheiro. Qual é o problema? Morreu decapitado. Sim, e outros morreram em outras condições. Qual é o problema? Temos que amadurecer. Não existe o evangelho de pobre nem o evangelho de rico. Existe, diga comigo, um evangelho cheio de riqueza. Talvez o martírio seja a tua riqueza. Porque, meu irmão, acredite, o cara que morre sem cabeça na terra, no céu, deve ser milionário. Vai. Como vai ser recebido lá? A palavra de Deus diz sobre os mártires, aqueles que doaram suas vidas até a morte por Cristo. Isso é uma riqueza. E glória a Deus se Deus chamar algum de nós a morrer assim por Ele.
A outros Deus lhes confiou riquezas para sustentar santos em campos de batalha. E glória a Deus por isso. O rei Salomão morreu milionário, bilionário, trilionário. E nem por isso é menos crente ou mais crente. Nós temos que passar essa fase carnal de discussões banais e diga assim: o Evangelho de Cristo é cheio de riquezas. Riquezas de sofrimento, riquezas de alegria, riquezas de prisões. Imagina Pedro numa prisão. E a igreja fazia constante oração por ele. E de repente chega um anjo da prisão e arranca ele de lá. Não é uma riqueza? De repente está na rua. Uau, estava preso, eu estou na rua. Ou chegar e dizer para o paralítico: levanta-te e anda. Não é uma riqueza? E ter $1 milhão para poder dizer: está aqui, vamos abrir igrejas, vamos sustentar obreiros para pregar o Evangelho, vamos abrir faculdades para ensinar educação correta, vamos abrir escolas para treinar pessoas corretamente. Não é uma riqueza? Então diga para o vizinho: não importa a parte que te toque. Dá glória a Deus. Se perguntar: pastor, o senhor quer perder a cabeça ou ser bilionário? Desculpe, irmão. Deixe ser bilionário. Se você está louquinho para perder a cabeça, pega meu lugar. Mas pastor, Paulo diz que ele queria sofrer. Paulo também queria ser solteiro. Eu não quero, irmão. Eu estou bem casado. Né? Por que eu tenho que querer tudo que Paulo quer? Tá bom para Paulo? Glória a Deus. Cara, você não é mais crente por morrer. E não é menos crente. Cadê o pai dessa criança? Cadê o papai dessa criança? O lindo papai. Você está entendendo? Você não é menos crente por ser próspero. Você não é menos crente por ter saúde. E você não é mais crente porque morre. O importante é que você esteja dentro do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Continuando. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, isso que é lindo, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Aqui a coisa começa a melhorar. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Deixa eu explicar. Paulo diz assim: há um mistério oculto
desde os séculos passados. Ninguém sabia esse mistério. Diga assim: esse mistério é a igreja. Quando Deus criou o homem, os anjos olharam, tanto os anjos bons como os anjos ruins. Deus tem um plano com o homem. O homem caiu. E Deus foi tendo planos com patriarcas. Passava um patriarca, veio outro patriarca. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó. Veio Israel. Deus fundamenta uma nação e todo mundo, anjos, demônios, todo o céu, toda a eternidade, menos Deus, o Filho e o Espírito Santo. Estava oculto. Todos os anjos pensavam: é Israel, é a nação de Deus. Todo mundo. Mas Deus tinha um plano. Diga assim comigo: Deus tinha um plano. Deus tinha um plano escondido. Esse plano era a igreja. Todo o céu imaginava: o que Deus vai fazer com essa nação? Nação desviava, nação arrumava ídolo, nação caía em pecado. E os anjos, sempre com aquela nação. Mas quando Jesus morreu, quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, as coisas começaram a mudar. De repente Pedro, enviado à casa de Cornélio, um gentio, e o mesmo Espírito Santo que foi dado a judeus, foi dado a gentios. E Pedro disse assim: Senhor, isso é imundo, eles são gentios. E o Espírito Santo diz: Pedro, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Ah, se você entendesse isso, você teria dado glória a Deus. Porque estava sendo chamado de imundo, era um gentio. Era você. Você era tido para Israel como um imundo. Quando a Bíblia diz: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os gentios. O seu nome para um judeu é cão. Quando Jesus diz para aquela mulher: não é digno tirar o pão da mesa do seu filho e dar para os cachorrinhos, não é digno tirar comida de um judeu e dar para um gentio. Mas aquela mulher, não sei se ela conhecia a lei ou não, mas ela diz assim: é verdade, mas na tua lei está escrito que os cães podem comer as migalhas que caem dos molhos da colheita. Foi isso que ela disse quando disse: mas os cães podem comer migalhas, porque o teu Deus deixou migalhas para nós. Então o que Paulo está dizendo, por isso que Jesus disse assim: bem-aventurados são os últimos, porque com os últimos Deus tem um projeto. Qual é o projeto, pastor? Volte lá, volta 2 versículos. Mais um. Para que pela igreja, todos juntos, leia.
Ponto. Ponto. Parou. A palavra multiforme vem de uma palavra grega que se chama polipoikilos. Essa palavra aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui e na túnica colorida de José na Septuaginta. Polipoikilos é uma situação de muitas cores. Múltiplos. Diga assim, Deus tem uma sabedoria múltipla, ampla, variável. A igreja se alegra quando tem percepções de anjo, vê anjos, tem anjos por perto. Agora mesmo aqui, se você abrir os olhos espirituais, tem muitos anjos. Na escola esse ano nós tivemos pena de anjos aqui dentro. Tem um irmão que colheu umas 2, 3. Porque eles estão o tempo inteiro nos ambientes de glória. Mas eu lhe digo, lembra que a semana passada eu disse, é difícil entender Efésios, porque Efésios é viver no céu, com o corpo na terra. Paulo disse que esta dispensação da igreja, Deus está usando essa dispensação para ensinar a anjos, as potestades, a sua sabedoria. Deus não está ensinando os anjos, chamando na salinha lá, na sala B do trono, e eles ensinaram o beabá. Não. Deus está chamando os anjos dos céus, dizendo, aprendam com minha igreja. Eu ensinarei vocês através da vida da minha igreja. Por isso que eles aprendem. Quando eu fiz a minha escola, um pregador chamado Peter Jackson veio dos Estados Unidos. E ele contou que passou um tempo muito triste com Deus, brabo com Deus, chegou a ficar meio de bico com Deus. Ele disse porque em Toronto, todos os irmãos viam anjos, e ele não via. Então um dia, ele teve uma visão, e ele viu 2 anjos. E ele do lado, assim, os 2 anjos conversando. E um anjo perguntava para o outro, o que será que eles têm? Por que nosso Deus os ama tanto? Por que eles são tão especiais? E de que ele começou a entender que não somos nós que temos que nos admirar com os anjos. São os anjos que se admiram com a igreja, pelo amor que Deus tem pela sua igreja. E pela forma como Deus a conduz. E aunque você não acredite, a sua vida ensina a anjos e a potestades. Nesse momento, está ensinando. Eles não passam por coisas que nós passamos. Talvez esse dia foi ruim para você. Talvez você está triste porque perdeu o papai. Porque a vida está de ponta cabeça. Você está confuso, cansado, cheio de mágoas.
Mas você disse assim: eu vou à igreja, vou lá para ouvir uma palavra, ver se a minha fé aumenta e eu consigo sair dessa circunstância. Então o pai lá no céu diz: está vendo? Está vendo, meus filhos? Aí ele olha para os demônios safados que ficam perturbando tua vida, tentando, te lançando seta, tentando fazer que tudo vá mal, usar amigos para liberar palavra negativa, usa outro para te magoar, e aquele caldeirão, e lá está você se arrumando, com todos os motivos para ficar em casa, mas lá está você, tomando um banho, se arrumando, e dizendo: não, eu vou porque eu preciso. Então lá está o Senhor dizendo: está vendo? Vocês um dia estiveram em minha presença e me negaram. Vocês um dia comeram da minha mesa e me negaram. Mas está vendo esses crentes fracos, cheios de falhas, tão vulneráveis, tão frágeis. E vocês ficam aí o tempo inteiro maquinando males contra ele. Olha lá ele, no meio da tribulação, cantando: assim que eu luto bem. E o pau cantando no lombo do crente, e o crente: assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto as minhas é boleto entrando, é banco cobrando, é nota caindo, e lá está o crente pegando o seu dízimozinho, dizendo: mas pela fé, Senhor, continua cantando. Assim que eu luto as minhas Estou indo à tua guerras, casa, Senhor. assim que eu luto as minhas Me levaram, meu guerras, dízimo. assim que eu luto as minhas guerras, é assim. Sim, Senhor. Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Uau! Uau! Então, o mundo espiritual, ele vai aprendendo. Porque eles não têm problema. Eles não têm a circunstância que nós temos. E a cada dia que crescemos, por isso que nós temos que aprender, como diz Paulo, a viver em dimensões espirituais. Está lá, na presença do Senhor, regiões de governabilidade, onde o mal não atinge teu espírito, onde o mal não toca a tua vida, porque o teu espírito está escondido em Deus. E o diabo quer te amargurar, te entristecer, te magoar.
Mas você está lá, em regiões celestiais, governando. E lá você usa a autoridade, o governo pela fé, libera a palavra da fé. Porque tudo é possível àquele que crê. Então você tem que entender que estamos vivendo uma dispensação onde o Senhor nos usa pedagogicamente para ensinar o mundo espiritual. Exerce a tua fé. Exerce a tua fé para transformar circunstâncias. Exerce a tua fé. A nossa fé é a nossa melhor arma. Creia-lhe. Se Ele diz que tudo é possível, tudo é possível. Se Ele diz que todo poder, é todo poder. O diabo não tem poder. Viva com uma mente. Faça essa mente amadurecer para você viver em circunstâncias de governabilidade. Por exemplo, eu não posso ignorar que estamos no meio de uma crise. Mas se eu escolho dizer que a crise controla a minha vida ou a minha fé, está me entendendo? Se a tua fé controla a tua vida, você vai crer nisto e o sobrenatural vai vir sobre você. O sobrenatural vai manifestar sobre tua vida. E você vai viver o reino e as consequências do reino. As maravilhas do reino. Quantos creem nisso? Vamos ficar em pé.